Olá, boa noite. Bem-vindos. Começamos hoje com a audiência concedida pelo chefe de Estado, que já está no país depois da visita oficial à China, ao enviado especial do homólogo da RDC, Félix Tshisekedi. O ministro dos Negócios Estrangeiros da RDC foi portador de uma mensagem dirigida ao presidente João Lourenço, cujo conteúdo não foi revelado. Eram cerca de 15 horas e 20 minutos desta terça-feira, quando o avião presidencial tocou o solo angolano. O presidente da República, João Lourenço, está de volta ao país depois da visita de Estado de 3 dias à República Popular da China, no quadro do reforço da cooperação entre os dois países. Quando chegou ao Aeroporto Internacional, 4 de fevereiro, o chefe de Estado recebeu cumprimentos de boas-vindas da vice-presidente da República, Esperança da Costa, e de membros do Executivo. Ainda, na chegada ao aeroporto, o chefe de Estado recebeu em audiência o vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros da República Democrática do Congo, portador de uma mensagem do seu homólogo congolês, Félix Tshisekedi, com um teor não divulgado. Recordo que nesta segunda-feira o presidente da República manteve um encontro de trabalho com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Mohammed, na capital Abu Dhabi, onde fez escala na viagem de regresso ao país depois da visita à China. Na ocasião, os líderes conversaram no Palácio Presidencial sobre um vasto leque de temas que incluem economia, comércio, investimento, desenvolvimento e energias renováveis. Girassol Jornal, edição de terça-feira. Outros destaques: previsão de greve geral. O que pensa a classe profissional em Luanda sobre a paralisação convocada pela Central de Sindicatos? Veja também planeamento familiar, o nível de adesão ao programa e a noção das famílias sobre a importância da maternidade planeada. Alfabetização. O Ministério da Educação e a DPP assinam um acordo de apoio institucional a projetos direcionados a jovens e adultos. O pai, a figura incontornável para o equilíbrio familiar, reflexões face ao fenómeno da fuga à paternidade e também aos casamentos mal constituídos. Consumo regular do leite passou a custar caro nos últimos dias. Preço sobe cada vez mais e famílias se desdobram em alternativas. Novo registro, a IURD assume denominação de Igreja do Reino de Deus, com reconhecimento oficial. Medidas no Banco Nacional de Angola, nova nota de 5.000 kwanzas, versão 2020 já em circulação. Atualidade no resto do mundo e também as novidades do desporto em destaque. Bem-vindos ao melhor da informação no Girassol Jornal. A medida em si, como iniciativa do governo. E aqui doença, tudo está conosco. É um água suja, não dá para beber. Os preços continuam na mesma. Informação segura na era de um mundo em constantes transformações. Assustamos, pisamos nessa água, nos traz febre, nos traz muitos problemas. Esta básica está muito alto. Reflexões. Uma preocupação por parte do executivo, não é, no sentido de poder repor o poder de compra. Matemática do dia a dia. Quer dizer que quando está chovendo ninguém dorme. Para além da intenção, haja também a vontade política. Contas baseadas na veracidade dos factos. Angola é o terceiro parceiro mais importante a nível da África dos Estados Unidos. O selo da verdade. De segunda a sábado. Girassol Jornal. Outra vez, boa noite. Seguimos com resultados do combate à criminalidade na província da Huila. Onde foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal um cidadão de 30 anos que se fez passar por diretor do gabinete do Presidente da República. Um homem de 30 anos de idade foi detido pelo SIC na cidade de Lubango, acusado de se fazer passar por diretor do gabinete do Presidente da República. De acordo com o porta-voz do SIC na Huila, segundo a Quitumba, o suposto burlador contactou o Gabinete da Agricultura para levantar 5 toneladas de fertilizantes. O Serviço de Investigação Criminal na Huila procedeu à detenção de um cidadão de 30 anos de idade
implicado nos crimes de falsa identificação, bem como tentativa de burla. Este cidadão dirigiu-se à direção da Agricultura, onde, fazendo-se passar por diretor do gabinete do Presidente da República, solicitou 5 toneladas de adubo. Após as declarações deles e por meio de uma fonte, foi possível levarmos a cabo um trabalho de inteligência criminal que resultou, ou seja, baseado no acompanhamento deste, que resultou posteriormente na detenção deste cidadão, bem como a apreensão do referido telemóvel. Depois de diligências, o SIC apurou que o indivíduo preso é, na verdade, funcionário de uma empresa pública onde exerce a função de barbeiro. Vale aqui salientar que, indo mais a fundo, soube-se que este cidadão é trabalhador civil de uma instituição pública onde desempenha a função de barbeiro e não tem contacto sequer com a casa, se podemos dizer, do Presidente da República. No país, aumentou consideravelmente o número de mulheres que aderem ao programa de planeamento familiar de forma voluntária. Apesar de existir também um grande número de outros cidadãos que, por negligência ou falta de interesse, não planificam a maternidade. Alguns especialistas dizem que o problema está na pouca informação sobre o assunto. Dados apontam que a dimensão média do agregado familiar em África é de 6,9 pessoas. Em alguns casos, está a falta de conhecimento sobre o planeamento familiar, um programa que visa orientar mulheres e homens quanto a métodos contraceptivos, prevenção de gravidez não desejada e direito de escolha de ter filhos ou não. E o que sabem as pessoas sobre esse programa, grátis e à disposição nos centros de saúde e hospitais do país? Já ouvi falar assim? Eu não sei explicar. Nunca ouvi falar disso. Estou sem causa de momento. Planeamento é para poder se cuidar, para não ter filhos à toa. Eu acho que é bom ouvir isso, porque é com essa experiência que nós podemos se cuidar. Um tema que consta do plano curricular e foi durante uma das aulas que a estudante de 20 anos, Manuela da Silva, ouviu sobre o assunto. Tem acontecido vários casos de gravidez precoce. Uma vez que sou jovem, vim à busca de conhecimento para que não aconteça comigo. Conheço a pílula, o chip, por aí fora. Já tem assim em mente algum método que quer usar? Eu vi relatos que é o mais eficaz e há poucos riscos. Riscos de vida. Disseram-me que quando eu quiser engravidar é só tirar o chip, dar uma pausa, fazer uma pequena desintoxicação que eu conseguirei ter filho. Mais 7 anos, só tenho 20 anos, daqui a 27, 28 anos. Com 5 filhos, Efigênia Gabriel, funcionária pública, disse ter já a sua conta fechada. Já não quero fazer filho, por isso é que eu vim à procura do planeamento familiar, que a informação que nós temos da DEPO é que a DEPO Provera, você vem fazer o planeamento, fica 3 meses sem menstruar. O planeamento familiar é para prevenir de gravidezes indesejáveis e também de algumas doenças transmissíveis, sexualmente transmissíveis. Apesar de algumas pessoas mostrarem não ter conhecimento em relação à importância do planeamento familiar, o número de mulheres à procura do serviço no Centro de Saúde do Bairro Operário duplicou, segundo a técnica Maria da Conceição. Umas não têm conhecimento, vêm por acaso com as amigas, e umas já têm conhecimento. E nós perguntamos como é que veio parar, uma diz não, a avó que me mandou, uma diz não porque conversei, ouvi na escola, uma diz não porque a vizinha que falou, uma diz que não, ouvi-me pessoalmente porque não quer mais fazer filho. 40 a 35, dependentemente do movimento, mas é tanta, a procura é tanta. Antigamente uns 28, 20, mas agora a demanda é muita mesmo. Entre os métodos contraceptivos existentes, o chip é o mais solicitado nas consultas. A aderência do chip, a procura de chip é tanta. Temos a Depo Provera, temos a Sayana Express, temos o Microlute, temos o Microginon, temos o DIU e temos também a camisinha feminina, masculina. Acho que não temos reclamação, é mais a Depo, a pílula. Agora a Depo há mais que vêm reclamar e às vezes ficam sem menstruar, mas é próprio, ficam 2, 3 meses sem menstruar, e umas querem engordar e é próprio do método, é normal, é próprio.
Acontece, às vezes, ela colocou o chip e engravidar. Em 1000 mulheres, às vezes, aparece uma. E assinala-se hoje o Dia do Pai, figura incontornável para o equilíbrio familiar e que, infelizmente, por motivos de vária ordem, não está presente em muitos lares. Com o fenómeno da fuga à paternidade e o relativo aumento de casamentos mal constituídos, o número de famílias que vivem sem a presença do pai tende a aumentar. A desestruturação influencia negativamente no equilíbrio social. Apesar das diversas situações complicadas que a vida impõe, a figura paterna sempre tem oferecido apoio, conforto e proteção. Ao contrário da mãe, cujo papel costuma ser percebido e valorizado pela sociedade, para alguns pais, este processo ainda precisa ser construído. O prelado está preocupado com a desestruturação que afeta muitas famílias. Nós estamos a assistir a uma degradação da dignidade da família, exatamente porque a família tradicional está a perder, digamos assim, o seu sentido. Hoje nós assistimos a fenômenos muito estranhos, de homens que vão disseminando filhos por tudo que é canto, mas sem aquele cuidado que se impõe, sem este sentido de pai que se impõe. Temos muitos pais prematuros, muitos pais irresponsáveis, muitos pais que o são por acaso e por acidente. E isto, claro, desarticula qualquer família. Nos dias de hoje, um dos principais problemas da educação dos filhos é a ausência do pai. A falta de um modelo na educação implica quase sempre um desequilíbrio familiar e particularmente dos filhos. E essa presença do pai é emblemática na vida, não só do filho, mas na vida da própria família em si, porque o pai é garante de estabilidade, é garante de segurança, é garante de futuro, é garante de confiança, é garante de tudo aquilo que a pessoa precisa para que emocional e estavelmente possa crescer sem grandes sobressaltos. E essa moda do relativismo ético faz com que muitas pessoas vejam isto de ânimo leve. E nós estamos a ver que estamos a matar a dignidade da família e a nobreza da própria família. E é por isso que estamos a ter muitas pessoas desequilibradas, frustradas, mal amadas, exatamente por ausência deste calor afetivo de um pai. Neste dia de homenagem aos pais, a sociedade apela por maior responsabilidade moral e social da parte deles. Porque eu perdi o pai quando eu tinha apenas 10 anos. Mas um bocado que eu pude viver com ele, ele foi um pai exemplar para mim. E mesmo hoje, mesmo ele ter morrido já faz tempo, há um bocado de tempo que eu convivi com ele, consegui aprender muita coisa que me conduzem até hoje. Na minha casa, o que não pode faltar, a primeira coisa, digo que o pão à mesa e formar eles para amanhã poderem ter um bom caminho. Nós, os pais, às vezes representamos Deus em nossas casas. Então, nós temos que ser exemplo para os filhos nos obedecerem. Trazer um filho ao mundo é muita responsabilidade. E abandonar um filho ao mundo é o pior pecado que eles podem cometer. Desejar um feliz Dia do Pai a todos os pais, especialmente ao meu, por ter sido um pai muito acolhedor, muito batalhador, nunca ter desistido dos nossos sonhos, mesmo com várias dificuldades, sempre pôde nos ajudar e nos priorizou acima de tudo. Em Angola, o Dia do Pai é assinalado a 19 de março, Dia de São José. A data de celebração muda de país para país. Semana Global do Dinheiro. Reflexões pelo país. Em destaque. Mais à frente, elevar os níveis de literacia e acabar com o fenómeno de crianças fora do sistema de ensino é um dos principais desafios assumidos pelo Ministério da Educação, num plano com metas por alcançar a curto prazo. No plano com estas metas, o esforço passa pela construção de mais escolas e aceleração dos planos de alfabetização. Angola é um país rico em cultura e diversidade, mas enfrenta uma jornada desafiadora na promoção da alfabetização e na melhoria do ensino primário. Com um passado marcado por conflitos,
o país está empenhado em transformar seu sistema educacional para garantir um alto nível de literacia para todas as crianças. Durante muitos anos, nos foi falando de que a qualidade do ensino teria começado para o ensino de base. E nós, de facto, trabalhamos na base. E começamos com a iniciação e terminamos com os alunos da 6ª classe. Nos últimos anos, Angola tem feito progressos significativos na expansão do acesso à educação primária e, como resultado, mais crianças têm a oportunidade de frequentar a escola e iniciar seu processo de alfabetização, sendo um dos grandes desafios do Executivo. Hoje, os grandes desafios é que o aluno, ao sair do ensino primário, tenha um perfil aceitável no domínio da leitura, no domínio dos exercícios, na resolução de diferentes operações em termos de matemática. E se o aluno, ao sair do ensino primário, levar esta base fundamental de leitura e escrita, acredito que facilitará muito o seu procedimento na continuação da sua formação acadêmica. É esta facilidade no domínio da formação acadêmica que os alunos da escola primária Canini B interagem com seus professores todos os dias, visando aumentar o nível de literacia infantil, apesar das dificuldades. Eu gosto de estudar e ler e gosto de aprender também algumas coisas que a professora manda. Aprendi a matemática, a língua portuguesa e o estudo do meio. Aprendo os seres vivos, aprendo a ler e escrever, os nomes de alguns reis que já morreram. Aprendo os abecedários, aprendo a respeitar Gingambandi, Equiquique, A, E, I, O, U. Trabalhamos com as crianças, temos que ter muito cuidado e muita atenção, porque aquilo que nós vamos transmitir hoje vai ser de incentivo para eles no futuro. Tendo em conta os esforços, a taxa de literacia no país ainda é baixa. Dados do INE indicam que apenas 76% da população está alfabetizada, com disparidades significativas entre as áreas urbanas e rurais. Isto destaca a necessidade contínua de investimentos em programas de alfabetização de adultos, bem como em educação formal para gerações mais jovens. Repare que a nossa aposta no ensino primário é fazer com que as crianças saibam ler e escrever quando terminar este ano letivo. Hoje nós temos analfabetos adultos porque não houve possibilidade, portanto, de acesso dos mesmos no ensino primário. Mas o que nós estamos a fazer duas coisas em simultâneo. Apostar no ensino primário e também eliminar o analfabetismo na juventude. Contanto aos desafios, há razões para otimismo. O governo angolano tem reconhecido a importância da educação como um pilar fundamental para o desenvolvimento do país e tem trabalhado em parceria com organizações internacionais para fortalecer o sistema educacional. E hoje mesmo um acordo de parceria foi assinado aqui em Luanda entre o Ministério da Educação e a ADPP, que se comprometem a prestar apoio institucional a projetos de educação para jovens e adultos, e o acordo tem a duração de 10 anos. O acordo para um período de 10 anos, assinado entre o Ministério da Educação e a ADPP, vai garantir o apoio institucional e técnico na implementação de projetos ligados à educação de jovens e adultos nas zonas rurais. Nós temos muita população iletrada, sobretudo mulheres que vivem no campo, e a ADPP é uma ONG, portanto, vocacionada para formar professores para as zonas rurais e que também tem a missão de olhar para a questão da alfabetização. Então, sendo assim, entendemos celebrar esse contrato, portanto, que não é novo, porque esta é apenas a renovação, porque o contrato principal foi feito em 2010, portanto nós estamos a renovar para que ela continue a desenvolver as suas ações em parceria também com outros organismos. 10 anos, eu vou dizer que talvez não chegamos para que queremos erradicar o analfabetismo, porque este tem que ser uma ação contínua. Devemos todos cuidar que cada criança realmente tenha o seu direito de aprender a ler e escrever nos anos iniciais de educação. Significa no classe 1 e 2 nas escolas.
Ainda há vários adultos que nunca tiveram oportunidade de frequentar uma escola. Com o programa de alfabetização da ADPP, desde 2010 até 2024, já foi possível alfabetizar mais de 200 mil pessoas. Temos nesse momento no país muitos jovens, muitas mulheres e muitos, em particular em zonas rurais e periurbanas, que não têm este direito, não tinha a oportunidade quando tinha esta idade. E por isso devemos acelerar o nosso esforço para que todos façam parte e estão incluídos nas ações de alfabetização. Até agora, desde 2010, onde assinamos o último acordo, chegamos a ter por volta de 200 mil pessoas em todas as províncias do país e em muitas áreas rurais. São destas áreas rurais que saíram Emília e Teresa, duas jovens que agora demonstram a sua satisfação por aprenderem a ler e a escrever. Eu agora me sinto bem porque agora já consigo ler e escrever. Antes não conseguia nada. Até quando eu for no hospital com meu filho, eu fugia a assinar. Pedia favor nas pessoas para me ajudar a assinar o nome do meu filho. Mas agora, ainda que é soletrar, mas consigo um bocado o nome do meu filho e meu nome. Me sinto muito feliz e agradeço muito a ADPP. Agora sim eu posso dar exemplo àqueles que fogem e àqueles que têm medo, porque assim que terei o medo, a vontade de estudar não para. A ADPP está instalada em 14 províncias de Angola, já tendo formado mais de 12 mil professores e desde 2010 alfabetiza cerca de 3.300 estudantes por ano. E seguimos com reações sobre a greve geral convocada pela Central de Sindicatos. O dia de início é já amanhã, segundo a previsão. Apela-se então ao rápido entendimento entre o Executivo e os sindicatos no quadro das negociações. Vale lembrar que a Central de Sindicatos defende um salário mínimo nacional geral de 100 mil kwanzas. As centrais sindicais, nomeadamente Força Sindical, UNTA, Confederação Sindical e a Central-Geral dos Sindicatos Independentes Livres de Angola, CGSILA, mantêm a intenção de paralisar a função pública por um período de 3 dias como consequência da exigência ao Executivo, visando a satisfação do caderno reivindicativo entregue ao Governo no ano passado. Francisco Justino garante que em algumas instituições públicas estarão disponíveis os serviços mínimos. Não há greve na totalidade. Há serviços que devem ser mantidos, serviços mínimos na saúde, nos cemitérios, onde devem manter os serviços mínimos, nos serviços de limpeza, de saneamento, devem manter os serviços mínimos, na eletricidade, na água, devem manter os serviços mínimos. No último encontro com as centrais sindicais, realizado na passada quarta-feira, 13 deste mês, a Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Rodrigues Dias, deixou em aberta a vontade do Executivo em continuar a dialogar para a resolução do problema. Quanto ao avanço da greve, a governante disse o seguinte: é preciso que haja, efetivamente, de parte a parte, não é? Predisposição para discutirmos até a exaustão. Não vamos fazer greve porque temos que fazer greve. Temos que fazer greve quando os pressupostos da greve existam ou pré-existam. O que estamos a dizer é que tudo aquilo que foi colocado ao Executivo, houve negociação e partimos do pressuposto de que não vamos fazer uma greve e acabar com a greve com o mesmo resultado que nos encontramos, porque o Executivo não tem condições de dar mais do que aquilo que está apresentado. Essa é que é a nossa visão. Eu disse da outra vez e fui super mal entendida, eu acho que cada um está no seu direito de exercer as suas valências, as suas competências. O sindicato, se entrar pela greve, nós vamos ter que acompanhar e reagir em conformidade com aquilo que são os nossos direitos e obrigações em contexto real. Nesta segunda-feira, o Birro Político do MPLA, através do seu secretário para a Informação, Esteves Hilário, apelou à continuidade do diálogo entre as partes. Para o político, é importante que as empresas não sejam colocadas numa situação em que não consigam pagar salários e cumprir
outros encargos. Quando se fazem propostas salariais para o aumento vertiginoso do salário mínimo, nós temos que ter consciência de que isso coloca grandes problemas, não apenas às empresas, mas também às famílias, que depois não conseguiriam recursos para fazer o pagamento dos salários aos seus empregados domésticos, por exemplo. E isso, obviamente, não levaria as famílias para outra posição que não fosse a de desempregar pessoas que, eventualmente, hoje têm trabalho. Então, nós estamos preocupados com isso. É óbvio que nós, e como dissemos no comunicado, solidarizamos-nos com a causa dos trabalhadores, entendemos as dificuldades que o país tem estado a enfrentar, mas não podemos, de qualquer maneira, aplicar uma tabela salarial que causa a insolvabilidade do Estado e coloque as famílias numa situação em que tenham que desempregar massivamente as pessoas. Já o presidente da AIA, Associação dos Industriais de Angola, José Severino, alerta que as empresas não estão em condições de aumentar salários na ordem dos 100%. Será irresponsável uma tentativa de levar os salários até onde a economia real não pode pagar. E então a nossa proposta é aumentar 50% para a área da economia produtiva, um pouco chamada economia real, mas também 75% para a área de serviços, por exemplo, banca, seguros, na indústria extrativa e na indústria petroquímica. Na agricultura, hipótese de fazer, e mesmo nas empresas, contratos coletivos, acordos coletivos de trabalho. Quem também apela ao diálogo para que sejam encontrados consensos é a CIAST, Conferência Episcopal de Angola e São Tomé. O importante não é olharmos para o lado negativo, mas é olharmos a questão laborativa como tal e encontrarmos, digamos assim, respostas que satisfaçam quer os trabalhadores como as entidades que empregam. O diálogo, só o diálogo. E é só o diálogo que vai aproximar as partes para podermos encontrar aquilo que nós pretendemos para o bem de todos. Passou a custar mais caro o consumo regular de leite nos últimos dias, em função da alta de preços da cesta básica e da produção nacional que ainda não corresponde à demanda. No mercado, a maioria das pessoas procura alternativas de substituição e na lista se destacam os chás e também a fuba de milho. Além do cálcio, responsável diretamente pela formação da massa óssea, o leite também possui outros nutrientes importantes para o desenvolvimento da criança, como a vitamina A, que combate doenças de pele e melhora a visão, e vitaminas do complexo B, que protegem contra a anemia, ajudam no crescimento e no fortalecimento do sistema imunológico. Quanto ao preço deste líquido indispensável para a criança, ele varia de mercado para mercado, seja formal ou informal. Por exemplo, o que antes custava 2.000 kwanzas, hoje pode estar a 4.000, o de 9 a 12.000 e o de 18 a 22.000 kwanzas. Entretanto, esta variação de preços preocupa quem deseja ver os seus filhos saudáveis. Eu produzo pouco leite. O meu primeiro filho, este que é o segundo, mamam sempre biberon. E por mês nós gastamos 5 latas de leite lactogênio, etapa 1, que bate 23 mil e tal. E é muito. E o meu bebê realmente precisa muito do leite, porque está tendo um acompanhamento de uma nutricionista. O meu bebê teve problemas de nutrição há 2 anos atrás, quase 3. Ficou com sequelas neurológicas de meningite. A tuberculose lhe causou a desnutrição. E de lá para cá está mesmo difícil voltar a levantar. Porque ele deu essa crise em 2021 e em 2021 os preços começaram já a disparar. Apesar de que teve um período em 2021, quase no fim do ano, que a cesta básica tinha baixado. Mas desde que começou a subir, complicou mesmo bastante as coisas. Nós temos as consultas, ainda temos que gastar 7.000 kwanzas a 8.000 kwanzas na lata de leite. Seria bom se eles baixassem um bocadinho o preço, porque há muita criança que quer tomar um copinho de leite antes de ir para a escola, visto que o leite faz muito bem, é nutritivo. Logo de manhã é saudável uma criança beber um leitezinho antes de ir para a escola. Diante dessas dificuldades, as mães optam por outras combinações alimentares na primeira refeição do dia. Para o meu primeiro filho, que já está com 1 ano e tal, quase 2 anos, eu fazia mesmo papa de chá. Eu mesmo fazia papa de fuba de milho amarela só com açúcar.
E o açúcar ainda é comprar bolinha de 100, porque o quilo do açúcar também está caro. Nós preferimos que a criança mame o leite de peito exclusivo até os 6 meses e, a partir daí, introdução dos alimentos complementares e depois daí continuar com o leite de peito até aos 2 anos de idade, inclusive. E a partir daí a criança estará a comer o normal. Por exemplo, a papa pode ser feita com o suco ou o pó, a farinha da múcua, por exemplo. E na farinha da múcua, o bebê vai buscar o cálcio, que é aquilo que nós encontramos em abundância nesses leites industrializados, mas é um cálcio saudável. Também, para quem vende, o aumento dos preços dificulta a comercialização. Desde hoje, as coisas estão muito mais caras em relação aos dias anteriores. É isso é que nós notamos mesmo e estamos com muita dificuldade também de fazer a venda por causa dos preços mesmo. Já Eugênia Joaquim prefere não manter o preço comprado no armazém devido à fraca clientela. Não vão comprar e você vai ficar com o negócio, vai expirar muito tempo. A Organização Mundial da Saúde aponta que uma alimentação saudável também ajuda a proteger contra a malnutrição em todas as suas formas, incluindo diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, entre outras doenças. E agora dados novos sobre um incêndio que destruiu na madrugada desta segunda-feira parte de um mercado no município de Viana. Trata-se do mercado da Sanzala. Foram afetadas mais de 200 bancadas com produtos diversos. Os vendedores estão inconsoláveis. O setor dos diversos no mercado da Sanzala ficou parcialmente destruído, em consequência do incêndio que deflagrou na madrugada desta segunda-feira. Começou às 3 horas da madrugada. Logo à chegada no mercado, não encontrei nada. Toda a mercadoria queimou. Estamos a pedir ajuda ao governo, porque este negócio sustenta as famílias. Todo o dinheiro, todo o negócio foi. Ontem, às 6 horas, recebemos a notícia que o mercado ardeu com fogo. E estamos aqui, nesse momento, viemos testemunhar. Encontramos toda a nossa mercadoria queimada. Venda livro, mochila, carteiras, várias coisas, cadeados, vendi aqui nesse mercado. Tudo queimou. Não tenho nada nem para sustentar meus filhos. Estou em casa. Vou andar dormir fome todo dia. Esse é o pequeno negócio que eu fico com ele. Minha mochila, as carteiras. São umas coisas que eu tenho, não tenho mais nada na minha vida, só isso. Temos dor grande pelo isso tudo que nós perdemos. Aqui tem mamãe que não tem homem, não tem marido. Então os homens às vezes são sorteiros, mas também precisam se ajudar nesse trabalho que nós perdemos. Que a dor que nós temos, perdemos uma coisa importante da nossa vida, que nos pertence de se ocupar sobre isso a nossa vida. Porque nesse momento não temos nenhum emprego que nós fizemos para nós conseguir esse trabalho. Mas nesse momento lutamos, muito sacrifício para nós fazermos, conseguirmos um bocado, nesse momento que nós acabamos de perder. Os comerciantes falam do dinheiro perdido neste incêndio. 1.500.000. Eu sou técnico de telefone, vendia visores digitais, baterias, carregadores, capa de telefone e toda essa minha mercadoria ficou carbonizada. Perdemos mais de 3 milhões de kwanza, é muito. Na vitrina de prata, cada fio é 10 mil kwanza, mais de 30 fios, quanto é que sai? Nós perdemos muito e nós queremos que o mercado pague uma indemnização pela perda que nós tivemos. Nós fomos aí, assinamos o nome e perguntaram o número das bancadas e quanto mais ou menos a gente perdeu. Mas o dia que vão fazer o pagamento, como vão fazer o pagamento, não se disse nada. Eu perdi todo o negócio, eu tinha 3 bancadas e que o meu negócio avaliava de 1 milhão. O valor total dos danos ainda está por ser avaliado. Apesar dos prejuízos materiais, não houve registro de feridos. A administradora do mercado da Sanzala explica as causas do incêndio e declarou que medidas estão a ser tomadas para solucionar o problema. Foram para baixo 200 e tal bancadas. O incêndio começou por volta das 3 horas das madrugadas de ontem. Quando chegamos já encontramos os bombeiros tomando a situação do ocorrido. A informação que recebemos fazia muita ventania, parecia que ia chover, tanta ventania, então o ar pende da área do diverso é que primeiro caiu uma chapa, corta o fio, corta um dos fios de eletricidade, depois o próprio setor em si acabou, vai para baixo. Mais de 200 bancadas foram destruídas e outros danos ainda estão por se esclarecer.
em consequência do incêndio que deflagrou na madrugada desta segunda-feira no mercado da Sanzala, no município de Viana, em Luanda. A Igreja Universal do Reino de Deus em Angola assume doravante uma nova denominação, já reconhecida pelo Ministério da Cultura, que registrou a instituição religiosa como Igreja do Reino de Deus, fruto dos resultados da Assembleia Geral realizada recentemente e que elegeu como líder o bispo angolano Alberto II. À luz do decreto executivo número 74/24, publicado no Diário da República no dia 14 deste mês, o governo de Angola, através do Ministério da Cultura, reconhece as alterações saídas da reunião extraordinária do Conselho de Direção da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, realizado no passado dia 8 de fevereiro do corrente ano, em que é alterada a denominação e a logomarca da Igreja. A Igreja, que por muitos anos conhecida como IORD, passa agora a chamar-se Igreja do Reino de Deus. Conflito precisava-se realmente de um posicionamento do Estado. E o Estado, graças a Deus, cumpriu com seu papel e isso é de louvar. Eu até agradeço o Executivo e o seu titular pelo esforço que fizeram para poder, então, conciliar as partes. Nós fomos chamados, pelo Estado, na pessoa do Ministro da Justiça, isso em agosto de 2023, onde houve então uma reunião e dentro desta reunião abordou-se vários assuntos. Fomos submetidos então a um acordo conciliatório que foi assinado e com base nesse acordo conciliatório havia vários itens. Após a Assembleia Geral, havia uma necessidade então do Conselho eleito, o líder e o Conselho de Direção, decidirem que nome dar à Igreja Universal. Aliás, já sabíamos o nome, mas como seriam os símbolos, como seria a nomenclatura e etc. E nessa reunião extraordinária de 8 de fevereiro, então, se decidiu ali como, dali para frente, seriam os símbolos e a nomenclatura da Igreja. E tudo isso foi reconhecido em notário, deu-se entrada nos órgãos competentes, os órgãos competentes reconheceram a nova direção, reconheceram o seu líder e deram avante a esse processo que chegou então ao Decreto Executivo 74/24, que hoje é do domínio público. A direção da Igreja começou o processo de troca de leiteiros da antiga nomenclatura. O processo teve início na sede nacional desta denominação religiosa, Catedral do Maculuço, e seguirá para todos os templos a nível nacional. O decreto praticamente resolve todos os problemas da Igreja. Em relação à abertura dos templos, eu diria que, por lei, os templos já estão abertos. Por lei já estão abertos. Talvez agora precisamos de um acompanhamento do Ministério do Interior, dos órgãos que fazem o acompanhamento da desselagem, porque menos dia, mais dias, todo mundo, o público em geral, verá os templos da Igreja Universal abertos. Estamos a informar a edição de terça-feira do Girassol Jornal. Não perca no próximo bloco destaques que marcam outros pontos do mundo. E ainda hoje, homenagens que fazem a diferença em pleno mês de março. O respeito pelo espaço da mulher na sociedade. O intervalo é curto, não saia daí. Voltamos a seguir. Até já. Regresso da informação no Girassol Jornal. Atualidade internacional em destaque. Insegurança alimentar em Moçambique atinge mais de 3 milhões de pessoas. Por isso, o assunto mereceu destaque no resumo da atualidade internacional, que acontece agora, com o desenvolvimento da Emília Pascoal. Emília, boa noite. Boa noite, Quina. Boa noite, Simeão. Olá, boa noite, Emília. Boa noite a todos. A secretária executiva de Segurança Alimentar e Nutricional de Moçambique, Leonor Mondlane, declarou que cerca de 3 milhões de pessoas enfrentam insegurança alimentar
devido à seca e inundações. A responsável afirmou que o grupo de pessoas em situação de insegurança alimentar depende de assistência do governo e de parceiros nacionais e internacionais. As pessoas necessitadas incluem vítimas de ataques armados na província de Cabo Delgado e Nampula, ambas no norte de Moçambique. Mondlane assinalou que 300 escolas estão abrangidas por um programa de distribuição de lanche escolar para reter a fome nos estabelecimentos de ensino. Outras notas internacionais, acompanhe. O líder de uma seita religiosa no Zimbábue teve a fiança negada depois de ser preso na semana passada por suspeita de abuso infantil. A magistrada de Norton, Cristiane Nandoro, declarou que o acusado poderia usar a sua influência para interferir e até ameaçar as testemunhas e que havia um protesto público se ele fosse liberado. O pastor e outros integrantes do grupo foram acusados de violar a lei de enterro e de cremação e a lei da criança. Há alguns dias, a polícia encontrou 251 crianças em idade escolar a fazer trabalho manual na sua quinta, bem como 16 sepultaduras não registadas. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, declarou que a Terra está a emitir um pedido de socorro e que o último relatório sobre o clima global mostra um planeta à beira do abismo. A Agência Meteorológica da Organização das Nações Unidas afirmou que as temperaturas médias atingiram o nível mais alto em 174 anos, com 1,45 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. As temperaturas dos oceanos também foram as mais altas em 65 anos, com mais de 90% dos mares a enfrentar ondas de calor durante o ano. As alterações climáticas, impulsionadas pela queima de combustível fósseis, desflorestamento e o fenómeno El Niño, que provoca alterações significativas na distribuição de temperaturas no mundo, empurraram a Terra para um perigoso recorde em 2023. Os cientistas alertaram que 2024 poderá ser ainda pior, com El Niño a aumentar as temperaturas nos primeiros meses do ano, algo que já foi visto na semana passada no Rio de Janeiro, Brasil. A sensação térmica chegou aos 57,5 graus Celsius. O antigo presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, foi indicado por associação criminosa e inserção de dados falsos no sistema público de saúde para conseguir certificados de vacinas contra a Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, o cartão de vacinação de Bolsonaro aponta que ele se vacinou no dia 19 de julho de 2021 em uma unidade básica de saúde da província de São Paulo. A Controladoria Geral da União constatou que o ex-presidente não estava na capital paulista nesta data e que o lote de vacinação que consta no sistema não estava disponível naquela data na UBS, onde teria ocorrido a imunização. Está contada a atualidade internacional. Kenny Simeão, até amanhã. Até amanhã, Emília. Obrigada pelas informações de hoje. Bom descanso, Emília. Resultados de uma pesquisa divulgada recentemente dão conta de que quase metade da população chinesa sofre de insónias. O estudo mostra ainda que no gigante asiático, 28% da população dorme menos de 6 horas. Um relatório recente da Sociedade Chinesa de Investigação do Sono concluiu que 59% dos chineses sofrem de insônias e 28% dormem menos de 6 horas por dia. O estudo envolveu mais de 10 mil pessoas, incluindo trabalhadores, estudantes e reformados. O relatório indica que 29% dos chineses vão para a cama antes das 23 horas, enquanto 47% depois da meia-noite e 13% depois das 2 horas da manhã. O estudo concluiu ainda que 64% dos inquiridos têm má qualidade de sono, enquanto apenas 19% não têm problemas de insônia. O relatório revelou diferenças geracionais nos problemas de sono, com os reformados a acordarem durante a noite e os jovens a terem problemas em adormecer. Entre os estudantes universitários, 56% utilizam o telemóvel mais de 8 horas por dia e mais de metade vai para a cama depois da meia-noite. As pessoas que praticam exercício físico regularmente tendem a deitar-se e levantar-se mais cedo, mas, surpreendentemente, dormem quase 14 minutos menos do que as pessoas que praticam menos exercício físico. Os trabalhadores de escritório dormem mais 33 minutos nos dias não úteis. Por outro lado, os consumidores de álcool têm a sua duração de sono reduzida em 27 minutos, em média, em comparação
com os que não consomem bebidas alcoólicas. Cacau. Recorde de preços no mercado internacional. Em destaque. O desafio da diversificação económica em Angola foi analisado em aula magna, aqui na capital do país. O momento que contou com distintas figuras do aparelho governativo do país, partilhou experiências internacionais que podem servir de modelo para o caso específico de Angola. Angola tem enormes potencialidades que precisam ser exploradas para que o país disponha de bens e serviços capazes de satisfazer as necessidades da população. Caminhos como investimento no capital humano, incentivos fiscais, diminuição da burocracia para a classe empresarial, parcerias público-privadas são apontadas pela vice-diretora-geral do Fundo Monetário Internacional como alguns pontos que o governo deverá ter em conta para diversificar a economia e diminuir a dependência pelo petróleo em virtude da sua volatilidade. O diretor do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola referiu que a diversificação é um processo contínuo. A diversificação leva tempo, a estabilização macroeconómica também leva tempo. Estas duas matérias não acontecem do dia para a noite. É importante também frisar que isto não deve ser tomado do ponto de vista político e do ponto de vista da política económica como justificação para que a diversificação económica em Angola ande devagar. Segundo dados apresentados pelo economista e docente universitário Domingos Precioso, a economia do país não tem registrado crescimento. Em 2014 nós tivemos a maior geração de riqueza. Um produto interno bruto, uma economia com um tamanho avaliado em 146 mil milhões de dólares. Agora, estamos a fazer um plano que nos leva no futuro para um produto interno bruto menor daquilo que nós tivemos em 2014. Ora, o petróleo, de facto, está a ter o impacto que está a ter. Mas nós não precisamos de petróleo se tivermos um outro tipo de mindset para a economia crescer mais do que crescia, mesmo com o petróleo no seu ponto máximo. Isso significa que nós reconhecermos que o que gera crescimento econômico não é o governo, são as pessoas numa sociedade livre. Domingos Precioso referiu ainda que os financiamentos têm sido atribuídos às pessoas sem domínio de atividades que podem alavancar a diversificação econômica. Há mais vouchers a serem emitidos do que bens propriamente para serem utilizados pelos empresários. O que ocorre é que mais procura por aqueles bens e então o trator para o empresário que está a trabalhar com fundos próprios fica mais caro porque a gente está a vir com dinheiro dado pelo governo também é que a procura aumenta. Então, no final das contas, depois é a sustentabilidade. Aquele que só aderiu ao projeto indicado pelo governo, porque agora a agricultura é que está a dar, é onde estão a dar crédito e por oportunismo foi para lá, não vai de forma honesta, morre, por isso é que a taxa de mortalidade de empresas aqui é muito alta. Aquele que tem sustentabilidade também morre porque depois há uma bolha que rebenta, a bolha do crédito. O custo financeiro dele se financiar é muito mais alto. Então, quer dizer, nós temos que parar, temos que repensar. Quanto menos Estado, quanto mais pessoas individuais e os estímulos aos Estados serem assim transversais, que nem o sol, que nem a chuva, então nós não vamos a lado nenhum. Estas informações foram passadas durante uma mesa redonda sobre diversificação econômica, experiências internacionais e lições de e para Angola, realizada nesta terça-feira pela Universidade Católica de Angola e o Fundo Monetário Internacional. Já está em circulação no mercado financeiro a nova nota de 5 mil kwanzas da série de 2020. O lançamento oficial aconteceu hoje, pouco depois de o Banco Nacional de Angola já ter lançado, da mesma série, as notas de 1.000 e 2.000 kwanzas. As novas notas de 1.000, 2.000 e 5.000 kwanzas fazem parte da família 2020 e deverão permanecer em circulação até que seja aprovada pela Assembleia Nacional uma nova série. Segundo o governador do Banco Nacional de Angola, Manuel Tiago Dias, a entrada em circulação da nova nota de 5.000 deve acontecer a qualquer momento,
de acordo às necessidades econômicas. Todas as notas da série 2020, independentemente da sua data de emissão, continuam naturalmente em circulação. Essa nota poderá entrar em circulação de um momento para o outro, né? Isso depende, é uma questão apenas de gestão do Banco Nacional de Angola, e em função das necessidades nós poderemos meter essa nota em circulação. Manuel Tiago Dias avançou por outra que a produção das novas notas esteve a cargo de 2 empresas estrangeiras. O valor global foi de 1,6 milhões de dólares e essas notas foram produzidas por empresas, 2 empresas, uma americana e outra empresa alemã. As notas de maior valor são as mais tentadas para a contrafação, tendo por isso o Banco Nacional de Angola apostado em aspectos de segurança na nova nota de 5 mil que entra em circulação nos próximos dias. Na nota da emissão 2023, o papel fiduciário teve já alguns aprimoramentos, portanto estamos a falar de um algodão long life. A nota de emissão de novembro de 2023, a percepção tátil apresenta-se com maior perceptividade, ou seja, ao tocar nas letras, nas palavras Banco Nacional de Angola e também no numeral 5.000, sente-se que há maior tactilidade. Na nota emitida em novembro de 2023, há maior visibilidade dos microtextos, refiro-me especificamente esta área onde temos o hino nacional de Angola. E se olharmos para a nota da emissão 2023, vamos ver com toda a nitidez o filete de segurança entrelaçado e também a máscara bacama com tons mais fortes. Questionado sobre a escassez de moeda estrangeira nos bancos, o número 1 do BNA respondeu: com base na informação de janeiro e de fevereiro, as expectativas vão no sentido que a oferta de moeda terá aumentado consideravelmente em relação àquilo que são as nossas expectativas. Todavia, notamos também que a procura por moeda estrangeira ainda continua a ser extremamente alta, razão pela qual é óbvio que, face deste desequilíbrio que existe entre a oferta e a procura da moeda estrangeira, nós continuamos a registrar os constrangimentos a que a senhora jornalista fez referência. O petróleo, principal matéria-prima do país, mantém-se em alta na balança comercial internacional. O Brent, que serve de referência às exportações angolanas, continua a ser comercializado com um preço acima dos $80. O petróleo Brent, commodity de referência para as exportações angolanas, abriu a semana em alta, fixando-se assim na casa dos $85 e $86 desde a última semana. O preço dá ao país um diferencial positivo de mais de $20 em relação ao valor estimado no OGE 2024 de $65 pelo barril. À luz que continua verde para Angola, que tem o OGE 2024 fixado na produção de 1,1 milhão de barris dia, já há estimativas de aproximação de 1,18 milhão de barris dia. O aumento da produção diária continua a ser a meta dos operadores e da concessionária ANPG, uma vez que elevaria as receitas do setor e beneficiaria o país com mais impostos e postos de trabalho abertos na indústria de rotação máxima e capital intensivo. Apesar de ter abandonado recentemente a Organização dos Países Produtores de Petróleo, OPEP, para Angola, que é produtor e exportador da matéria-prima, ter o Brent nos $86 permite desfazer os efeitos devastadores da crise cambial inflacionista, já que também enfrenta a situação persistente da redução da produção diária. A Semana Global do Dinheiro está a ser marcada por iniciativas de sensibilização um pouco por todo o país, com o objetivo de promoção da literacia financeira.
Na província do Amba, a jornada é encabeçada pelo Banco Nacional de Angola, junto a especialistas e membros da sociedade civil. Questões como poupança, créditos e investimentos estão a merecer especial abordagem na Semana Global do Dinheiro. Durante esta atividade que decorrerá no período de 18 a 23, temos agendadas várias atividades, com realce aqui para a nossa feira de sensibilização e bancarização, onde contamos com os nossos parceiros, no caso instituições públicas e privadas, pelo que aproveitamos já para estender o nosso convite a toda a população, no sentido de dirigir-se à nossa feira para então ter contacto com as várias matérias que serão ministradas, aqui com realce nas matérias ligadas à gestão de finanças pessoais, à poupança, ao endividamento, seguros, empreendedorismo e outras matérias em torno da literacia financeira. A 12ª edição da Global Money Week atraiu discentes de diferentes cursos do ensino superior no Ambo. Márcia Clemente, estudante de Contabilidade e Finanças, está mais esclarecida sobre o papel das instituições bancárias na nossa economia. Já passamos na tenda da AGT, onde aprendemos o valor de pagar imposto e a importância de aderirmos ao imposto predial, bem como passamos para a tenda do BFA e temos aprendido sobre produtos que eles têm nos fornecido e o papel que eles fazem na nossa economia angolana. Os jovens estão preocupados com o seu futuro, daí a necessidade de uma maior gestão dos recursos disponíveis. É muito importante para nós jovens, visto que com isso nós teremos um melhor conhecimento sobre as finanças, como é que funcionam os impostos e não só. O dinheiro é muito importante, daí que surge a necessidade das pessoas terem conhecimento sobre valores monetários, de modo a tomarem melhores decisões, não só no presente, como no futuro. Esse projeto tem um benefício muito importante para nós os jovens, né, porque vai nos ajudar a projetar o nosso futuro. Portanto, eu estou aqui a participar dessa atividade na expectativa de adquirir mais conhecimento concernente à educação financeira. Até o dia 23 de março decorrerá a Semana Global do Dinheiro, sob o lema Proteja o seu dinheiro, garanta o seu futuro. Com mais esta ação, espera-se elevar os níveis de literacia financeira de modo a que se criem as bases financeiras para que venham consubstanciar na adoção de atitudes, habilidades e comportamentos necessários que facilitarão aos indivíduos a tomar as decisões financeiras mais conscientes e mais sólidas. Pelo mundo, os preços do cacau dispararam e superaram recentemente um recorde estabelecido há quase meio século. O quadro mexeu com as tabelas, nas empresas fabricantes de chocolates, sobretudo. É a taxa mais elevada em quase 50 anos. O preço do cacau subiu para mais de $613 por tonelada, fechando assim a semana em $8,18 em Nova Iorque. Uma subida mais que o triplo do preço comparado ao último ano, estando a cifra em 42% acima do recorde anterior, estabelecido em julho de 1977, durante outro período de condições desfavoráveis na África Ocidental, onde grande parte do cacau é cultivado. A exemplo do que foi feito na década de 70, confeiteiros e grandes empresas de alimentos estão a subir os preços, ajustar receitas e encolher produtos. A CEO da Hershey, Michelle Bach, uma das maiores fabricantes de chocolate no mundo, disse que seguem comprometidos com a estratégia de longo prazo de elevar preços para cobrir a inflação de matérias-primas. A responsável alertou os investigadores em fevereiro que os altos preços do cacau limitariam o crescimento de lucros da empresa em 2024. A quebra do cacau começou no verão, hemisfério norte, após uma safra fraca ter reduzido as reservas pelo segundo ano consecutivo. Os investigadores do mercado financeiro mostraram-se preocupados com a safra subsequente e com o fenômeno climático El Niño, caracterizado pelo enfraquecimento dos ventos e que geralmente ocorre em intervalos de 2 a 7 anos e que está a reduzir os rendimentos do cacau na África Ocidental.
Fundos e outros especuladores compraram futuros da commodity na esperança de que os preços subiriam, de acordo com dados da Comissão de Negociação de Futuros das Commodities. Com isso, os preços saíram da faixa de 2.000 para 3.000 dólares por tonelada, onde tinham permanecido nos últimos 15 anos. No longo prazo, há preocupações sobre onde novas árvores de cacau poderão ser plantadas, já que as empresas de alimentos estão a aderir novas regras da União Europeia que proíbem a importação de commodities produzidas em áreas recém-desmatadas. É o melhor da informação. Fique ligado, tem mais no próximo bloco. Hein? No próximo bloco não deixe de acompanhar as novidades do apaixonante mundo do desporto. O intervalo é breve, não saia daí. Até já. E assim termina a edição de terça-feira de Girassol Jornal. É sempre um prazer contar consigo aí do outro lado. Nós regressaremos amanhã à mesma hora, 19h45. A todos, continuação de boa noite. Boa noite.